Vamos lá para a última parte da aula de hoje. Bem, o que eu queria fechar com vocês do entendimento sobre essas ações farmacológicas, principalmente das drogas que são simpatomiméticas ou parasimpatomiméticas. Eu estou dando exemplo para vocês de substâncias chamadas de adrenérgicas. São aquelas que vão agir como sistema simpático, ou seja, são as simpatomiméticas, tá? E aí eu dei um exemplo no bloco anterior da aula sobre as xantinas, ou derivados de xantinas. E aí o exemplo mais comum são as substâncias energéticas, tá? Café, chá verde, cacau, guaraná. Quais são as substâncias presentes? Por exemplo, no café, cafeína. No chá verde, teofilina. E no cacau, teobromina. São as substâncias mais comuns. Cada uma tem uma afinidadezinha. Então, se a gente for pensar no café, o café ele tem uma atividade muito voltada à vasoconstricção. Vamos dizer que ele tem a maior afinidade pelos vasos, pelo endotélio. Então, ele vai agir muito mais nos receptores. Olha só que interessante. Uma atividade interessante nos receptores alfa-1, causando a vasoconstricção. Já os receptores, as substâncias da teofilina, por exemplo, ela tem um efeito muito mais cardioprotetor, tá? Então, a ação dela inibindo os beta-1 é mais percebida. Tanto a teofilina é mais beta-2, ou seja, é mais a nível pulmonar. É tanto que quem toma chá verde, vocês vão ver que na pediatria, em alguns casos ainda se usa teofilina para maturação pulmonar, ou seja, broncodilatação. Já a teobromina, o cacau, inibidor de beta-1, ela consegue regular o passo cardíaco, certo? O compasso cardíaco, vamos dizer assim. Então, são substâncias, de uma forma geral, simpatomimética. O que é interessante? São substâncias muito relacionadas, essas substâncias adrenérgicas ou simpatomiméticas, à dose dependência. Vou até escrever isso aqui para vocês, para ficar bem claro. Dose dependente. São substâncias dose dependente. Na grande maioria, tá, gente? De uma forma geral. Significa que normalmente a gente tem uma dose para ter o efeito. Concordam? Aí o corpo se torna tolerante àquela dose. E você precisa aumentar um pouquinho a dose para ter o mesmo efeito. E aí, com o passar do tempo, com o uso, a gente precisa de uma dose maior para ter o mesmo efeito. Até chegar ao limite que a gente vai fazer uma dose acima daquela janelinha. Lembra lá do índice terapêutico? Quem não lembra, revisa lá nas aulas anteriores. Mas a gente vai ter uma dose, o que está acima do índice terapêutico. Como é que chama essa dose, gente? Me relembrem aí. Tóxica. É a dose Dose tóxica. tóxica. Muito bem, estão afiados. Dose tóxica, ou seja, eu começo a aumentar a dose para ter o efeito até ter uma toxicidade, o que pode gerar uma overdose. Já ouviram falar da palavra overdose? Ah, fulaninho morreu de overdose. Michael Jackson morreu de overdose. Ouviram falar já disso? Já. Sim. Pronto. Já. Ele fazia uso do Propofol, que era um anestésico, né? Ele utilizava isso porque é um hipnoanalgésico, ele dava sono, que tirava dor, mas em compensação ele foi começando a fazer dose para ter o mesmo efeito, dose aumentando a dose, e aí ele começou a ter uma overdose e aí se tornou letal, não teve mais volta, né? Deu para entender isso? Sim. Então, a partir de hoje, se alguém comenta com vocês o efeito farmacológico de medicamentos simpatomiméticos e parasimpatomiméticos, na cabeça de vocês vão estar muito tranquilo que se eu estou fazendo uso, por exemplo, de um medicamento que tem todas essas características, mas o paciente de vocês
é viciado aqui no chá, no café e no cacau, o que pode acontecer? Uma dose tóxica, E a gente chama isso de interação interação farmacológica. medicamentosa, né? Interação medicamentosa, muito bem, muito bem. Uma interação, ou seja, o medicamento já é simpatomimético. Eu faço uso de uma outra substância que tem um efeito parecido, as duas se somam e eu tenho um efeito bem intenso, certo? Isso é o princípio da interação medicamentosa, gente. Ficou tranquilo aqui? Que essas interações também podem causar um mal, né, professor? Pode causar morte, Emerson. Alguns pacientes, muitos pacientes que entram dentro do hospital, que se internam, eles fazem uso de substâncias previamente, esquece até de avisar que fazia uso de alguma substância em casa. Às vezes é um chá que ele usa há tanto tempo, esqueceu de comentar. E aí ele está interagindo com o medicamento e pode se tornar tóxico. Ah, Então, idoso é muito comum. Às vezes a gente pergunta, olha, a senhora não faz uso de nenhuma substância, nenhum chazinho, nenhuma substância para ajudar no tratamento, não, que a senhora já fazia antes em casa? Ela vai dizer, eu fazia. Eu fazia chá de canela de macaco. Já aconteceu, viu, com um paciente meu. E quando a gente foi ver, o chá inativou a atividade do antibiótico. Mas quando eu perguntei de primeira, a senhora faz uso de outro medicamento que não esses aqui? Aí ela disse, não, senhor, eu só faço medicamento prescrito pelo médico. E é, devido aí à falta de conhecimento dela, achou que por ser um medicamento natural não fazia diferença nenhuma, né? Aí por joia, isso que ela fez. perfeito. Perfeito, Emerson. Aí a gente começa a trabalhar o tema de uso racional de medicamentos. Às vezes a pessoa acha, na cabeça dela, que está fazendo um bem, mas na verdade tem uma interação por trás Uhum. que está prejudicando todo o tratamento. E aí, muitas vezes, quem descobre que o paciente fazia uso antes de alguma coisa é o técnico de enfermagem, que conversando com o paciente, numa anamnese bem feita, né, numa conversa, ele consegue capturar informações que vai ser muito importante para o tratamento. Tranquilo? Tranquilo. Vamos para a nossa atividade, para fechar com chave de ouro hoje. Vamos lá. Vamos. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, vou compartilhar minha tela. Opa. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês conseguem ver? Sim, Conseguem? Lembra como é sim. que faz? Vocês vão colocar lá na pesquisa de vocês esse site aqui, ó, Join My Quiz. Vocês vão entrar nessa paginazinha e ele depois vai pedir um código. E é esse código que está aqui embaixo que vocês vão digitar lá no campo certo. E aí então ele vai pedir um nome. Vocês colocam o nome de vocês, tá? Para identificar quem é quem. Procurem aí. Ninguém ainda. Eu tô ligando aqui o computador, é rapidinho. Tá. Opa, a Edilane já entrou. Tassi. Camille.
Etiane, Rafael, Cris, metade da turma. João, cadê vocês? 569. Emerson, 569. Nath, e aí 8 pessoas, faltam 4. Natália, deixa eu ver quem tá faltando. Rafael entrou? Deixa eu ver. Entrou, Rafael entrou. Hortência tá faltando. Cadê Luana, hein? Senti falta de Luana hoje. Rayane. Todos apostos. Faltam 2, né? Cadê a Tiane? Opa, Hortência. Eu já estou aí, viu? Tá faltando é Cleiton e Fabiana. Ah, a Tiane tá aqui já? Ah, verdade, Tiane, desculpa. Ed foi a primeira. Saí na frente. Cleiton e Fabi, cadê vocês, hein? Hortência, conseguiu. Tá aqui, Hortência. E aí, falta uma pessoa. Quem é, meu Deus, que falta? Cleiton? Cadê você, meu filho? E aí, posso fazer contagem regressiva? Nath, Rayane, Rafael, Cris. Vou começar, hein? Quem chegar depois vai se juntando. Vamos lá?
É alto, né? A Etiane tá na frente, hein? Etiane e João brigando aqui pelo primeiro lugar. Etiane, Evilane, Assi e Camille sai disputando aí o top 5 de hoje. E aí, falta pouco. Ô, professor, o meu saiu. A gente saiu? Sim. Acabou, foi?
meu acabou, Alan. Não, não acabou ainda não. O meu saiu, professor. Deixa eu ver. É o de Edilane, é? É, Não, acabou, Ed. não, mas saiu aqui, ó. Deixa eu tentar. Eu acho que o teu acabou. Aqui tá respondendo 100% já. Vê o meu, Alan. Etiane? Eu acho que a Etiane falta ainda. De novo, eu não vou conseguir fazer. Tem O uma meu bolinha acho que aí. já finalizou já. Vê aí, Tem Alan, duas por favor. bolinhas, uma Nath. bolinha, duas O bolinhas. teu não finalizou não, Nath. O meu E é o meu? Tassi. Tassi, O meu peraí. parece que finalizou. Eu finalizou, Tassi. O meu. Ah, dá pra ver. Dá pra ver que tá todo uma parte verde e uma vermelha, né? Isso. Ah, tá. João ficou em primeiro Conseguiu, lugar Ed? de novo. Etiane, acho que falta uma questãozinha só. Ô, professor, meu ficava aparecendo umas propagandas. Oxente, é? O meu tava aparecendo umas Toda vez tipo o meu não um... responde a última pergunta, Alan. Tô vendo, Etiane, de novo, né? Não consigo responder a última pergunta. Ô, Etiane, Na- mas tu apertou na opção porque tava aparecendo umas propagandas e eu tava clicando. Aí quando eu clicava, ela saía da frente. Mas o meu não apareceu propaganda, não, Edilane. Não apareceu, não? Igualzinho ao outro. Não consegui Oxente. fazer a última. A Ruth, O mas meu ainda assim você tá em apareceu, segundo lugar. Oi? Ainda assim você tá em segundo lugar. Meu Deus. Mas eu não sabia que tinha essas propagandas não, viu, Edilane? Pode ser coisa Eu nova não sei agora se do era chat. propaganda, não, professor. Era um desenho que ficava aparecendo para eu apertar. E teve o Como se fosse último, uma bolinha, né? quando eu apertei, voltou para uma pergunta que eu errei. Isso. Será que era isso, hein, Etiane, que tava no teu também, umas bolinhas? Desenho de uma bolinha. Foi desenho de umas bolinhas. Pronto, aí você clica num desses Duas desenhos, bolinhas. ele volta para uma questão que Clica. você errou. Sim, aí depois. Aí ele volta para Aí tu a última questão. responde. Aí você responde a questão. Sobre os tipos de comprimidos responsáveis. Eu fiquei com o mesmo percentual do passado. Manteve a média, né? E a parte? Você já vai reiniciar de novo, Alan. Vou ficar de novo faltando uma pergunta. O meu travou aqui. Que palhaçada é essa? Já passou um monte de coisa na minha frente, de comercial, já saí, já entrei, agora travou. Ó, aí tá vendo que tem propaganda? O meu não tinha, não fez não propaganda. O meu não. tava aparecendo por causa de anúncio. Eita, vai fechar, vai fechar. Ó, pra Vamos ver. aí, me diz o meu. Vou perder meu segundo lugar de novo. Fechou aqui pra mim. Vamos ver agora quem é que ficou aqui em primeiro lugar. Foi, João. Ó, João, primeiro lugar. Etiane, como segundo lugar. sempre. Muito bem, parabéns, parabéns. Pode, João, que não dá problema, né? Eu sei não, viu? Não é. Toda vez o meu trava na última pergunta. O meu travou também, eu não consegui responder o restante, não. Fazer o quê? Eita. Gente, eu vou colocar lá para vocês no Classroom, certo? Vou colocar as perguntas, né? Para vocês darem uma estudadinha depois. Vou colocar as aulas lá no YouTube. E aí estudem. Quem não tiver conseguindo fazer, que não tiver conseguindo acessar direito a aula, eu acho que tem alguns colegas de vocês que estão com dificuldade de acessar.
Então, dá um apoio. Eu acho que Vânia deve estar com alguma dificuldade. Tem alguns colegas que tá titubeando um pouquinho aí para mexer no Zoom, para mexer na ferramenta do Classroom. Então, assim, se apoiem, é o momento da gente dar as mãos, né? Quem tem mais habilidade, ajuda quem está mais dificuldade. Mas estudem, tá bom? Amanhã a gente tá de novo nesse mesmo horário. Ok? Ok. Bom finzinho de noite. Professor, quando o senhor fizer de novo, eu vou Boa printar a noite. tela dos anúncios. Eu acredito que está acontecendo. Eu vou printar. Tá bom. Tchau, gente. Tchau, Até professor. amanhã. Boa noite. Tchau, Boa noite. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau. Tchau, turma. Boa noite.